Olá, estudantes da primeira série. Neste vídeo vamos falar sobre as transformações do território brasileiro e também das atividades econômicas que foram fundamentais para a transformação do território brasileiro. Para isso é importante destacarmos o processo de formação do território brasileiro, que conforme pode ser observado aqui na tela por você, nós temos ali a divisão em capitanias hereditárias e aí com o passar do tempo nós tivemos o que? As expansões do território brasileiro, então, e as mudanças no seu território. E isso fez tudo com que esse processo de formação do território brasileiro estivesse diretamente relacionado às atividades econômicas que foram essenciais para a constituição do território brasileiro, que essa animação mostra exatamente essa evolução, desde as capitanias hereditárias, as divisões dos estados e a expansão no sentido leste para o oeste. E quando a gente fala na ocupação do território brasileiro, a gente tem que destacar que ela se deu do leste para o oeste, em função do quê? Das atividades extrativas no litoral. Então as atividades elas eram desempenhadas no litoral e como elas eram extrativas e nós éramos um país de colonização, nós fomos formados a partir da colônia de exploração, havia necessidade de pegar todas as riquezas daqui e serem enviadas para o continente europeu. Então nada mais fácil do que iniciar o processo de exploração pela faixa litorânea. E isso é uma consequência até os dias de hoje, pois percebe-se que em função desse processo de ocupação do leste para o oeste, fez com que as principais cidades, as principais capitais e as maiores concentrações populacionais brasileiras até os dias de hoje se encontrem na faixa litorânea, ou seja, próximas ao litoral. A gente vai perceber como, por exemplo, as capitais brasileiras, capitais Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e assim sucessivamente, que essas capitais estão todas próximas ao litoral e que são áreas que estão densamente povoadas. Então, sistematizando o início dessa ocupação do território brasileiro, nós temos ali a ocupação da faixa litorânea, exploração do pau-brasil, produção de cana-de-açúcar, além da ocupação das primeiras terras indígenas e também da organização das expedições para o interior e o conhecimento e exploração dessas áreas. E também em busca de materiais preciosos e também a produção cafeeira. E aqui já vale o destaque para o pau-brasil, madeira essa de fundamental importância durante esse período de exploração das riquezas do Brasil, pois a sua coloração vermelha, que inclusive dá origem ao nome do nosso país, Brasil de brasa, de cor vermelha, ou seja, cor de brasa, o pau-brasil, a árvore com essa coloração, sendo que essa foi a principal riqueza explorada até meados do século XIX, com o objetivo de ser levado para a Europa e essa madeira, os líquidos ali, os resíduos explorados dela sendo utilizados na indústria têxtil para a produção de pigmentos. Mas também a cana-de-açúcar desempenhou um papel fundamental, pois ela foi fundamental para a ocupação e transformou o Nordeste em uma área fundamental para a economia. Ou seja, essa produção canavieira, a produção de cana-de-açúcar acabou desenvolvendo e fazendo com que houvesse também uma ocupação maior daquelas áreas. E aí nós temos também as missões jesuíticas, que foram missões de exploração, de levar a doutrina cristã para as comunidades indígenas, ou seja, a cultura portuguesa, europeia, sendo levada para os nativos brasileiros, e aí também as drogas do sertão, que eram os produtos nativos do Brasil e que não existiam na Europa e que eram muito requisitados. Então, e estavam presentes aonde? No sertão, e atraíram os europeus, que consideravam elas como as novas especiarias, ou seja, além daquelas trazidas da Índia, agora o Brasil, na América, dispunha de novas especiarias. E também a agropecuária, ou seja, a pecuária, que com a expansão das lavouras da cana-de-açúcar ao redor dos engenhos, era necessário encontrar pastagens cada vez mais distantes para a criação de gado. Então, como as áreas estavam sendo utilizadas para a produção de cana-de-açúcar, houve a necessidade de expansão, de busca de novas áreas para a criação de gado. E é a partir daí que surge a expressão sertão.
sendo essa expressão uma oposição direta à litoral, às áreas que já estavam sendo ocupadas. Uma outra atividade que foi importante para a economia e para o desenvolvimento territorial do nosso país foi a atividade mineradora, com a exploração dos metais preciosos e depois de outros minérios em várias áreas do território brasileiro, principalmente na região de Minas Gerais e outras áreas também do território brasileiro. E aqui a anexação de novas áreas, ou seja, ao longo da história nós tivemos outras áreas que vieram a ser anexadas, ou seja, nós tivemos ali tratado de Petrópolis, aquisição do Acre e várias outras áreas que foram anexadas ao longo da história do nosso país, resultando na atual configuração territorial. E neste vídeo falamos sobre a ocupação territorial brasileira e a expansão das fronteiras. Espero que tenham gostado e até breve.